Olá, amigos. Estamos aqui para mais um Termografia, discussão de artigos, e hoje a gente vai estar discutindo um artigo clássico aí relacionado à dor e a sua relação com os sintomas, com a eletromiografia, com a mielografia e até com a tomografia na avaliação da dor. E para apresentar esse artigo, o nosso aluno, o Dr. Marcos Toledo. Tudo bem, Marcos? Como é que você está? Tudo bem, professor. Ótimo. Então, o Marcos é aluno nosso da pós de termologia da USP, também trabalha com medicina ocupacional. Conta para nós um pouquinho aí a sua formação, Marcos, para o pessoal entender um pouquinho mais o que você faz e o que você já fez aí na área médica. Certo. A minha primeira formação foi em anestesiologia, né? Foi ainda no final da década de 90. Fiz o curso de anestesiologia em Campinas, e de lá eu fui fazer especialização, pós-graduação em dor crônica no Hospital do Câncer, com o professor José Osvaldo. Isso no início, foi no ano 2000, né? Foi um dos primeiros alunos dele lá, então. Um dos primeiros alunos, das primeiras turmas de dor do professor José Osvaldo. E legal. De lá, eu vim para trabalhar no interior da Bahia, né? Aqui certo. No interior da Bahia eu fiz o curso de medicina do trabalho, onde a demanda necessitava muito, e eu fui agregando então os conhecimentos do conhecimento de dor em medicina do trabalho, né? Faço parte da SBED, e dentro da SBED eu tive o contato com a termografia. Legal. Você participou de um simpósio no Rio de Janeiro, agora que tá lembrando. Sim, foi o primeiro contato, assim, né, de verdade com a termografia. Sim. Até então eu conhecia a termografia nas apresentações em congressos, né, mas nada muito compacto. E então eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, naquele simpósio, e lá realmente eu vi que a termografia abre uma porta muito grande para o diagnóstico em medicina do trabalho. Para a gente, para nós médicos de trabalho, assim que conseguir mesmo ter uma divulgação, a gente vai ver como realmente isso é uma ferramenta muito importante e como nós médicos do trabalho necessitamos dessa ferramenta. E se vê em pouco tempo quanta coisa você já aprendeu, né, Marcos? E quantas oportunidades já se abriram aí muito rápido, né? Você já vai ser o pioneiro aí na área da avaliação ocupacional, e no final a gente comenta um pouquinho aí das novidades, né? Mas assim, vamos entrar no nosso artigo que eu pedi para você preparar, para a gente discutir com o pessoal aqui, o pessoal que vai assistir essa apresentação. Ele é sobre a avaliação da dor por termografia infravermelha, correlação com os sintomas, com a eletromiografia, mielografia e com a tomografia. Esse trabalho aqui é do Jack Hubbard e da Cynthia White, é um pessoal nos Estados Unidos, em Minnesota, que trabalham com clínica psiquiátrica e neurologia. Então você já vê que é um grupo ali voltado para dor e também muito voltado para a perícia. Não sei se você percebeu no artigo, Marcos, que ele tem essa tendência ali de essa preocupação da correlação da termografia como um método de documentação pericial também, né? Então, por isso que eu separei esse artigo para você, que é um pessoal aí da Universidade de Minnesota e que trabalha tanto com psiquiatria e neurologia. E aí, Marcos, como é que é esse artigo, então? Então, o que me chamou a atenção, a princípio, nesse trabalho, logo quando comecei a analisar, foi esse trabalho. Ele ganhou um prêmio no 13º Encontro Anual da Academia Americana de Termologia, né? E isso ocorreu em 1984, né? Então, em 1984 já havia o 13º Encontro Anual da Termologia. Achei bastante interessante, isso me chamou bastante atenção. Legal. Né? E primórdios. Então, e esse trabalho, então, ele analisou 495 pacientes por exames de termografia, fazendo essas comparações, né? Foi um trabalho que teve uma duração de 10 meses, e desses 495 exames de termografia, 208 eram por dor lombar e membros inferiores,
245 pacientes com dor cervical, membros superiores, 34 torácicas e 8 com dor facial, né? E foi primeiro feita uma comparação da topografia que esses próprios pacientes relatavam em desenhos, né? E também participaram um grupo controle de 23 estudantes de medicina assintomáticos que foram avaliados em estudos cervicais e lombares, né? Legal. Nos estudos de dor lombar em membros inferiores, os sintomas estavam concordantes com a termografia em 93% dos casos, né? E nos exames cervicais em membros superiores, houve uma concordância de 96% dos casos. Né? Vamos passar. Isso, vamos lá. Na correlação com a eletromiografia, né? Sim. Na correlação com a eletroneuromiografia, nós temos aqui a distribuição por... Temos aqui a distribuição por idade, né? Tanto dos normais quanto resultados anormais e das regiões estudadas. Então, lombares normais 69, 139 anormais, né? Cervicais 167 e 78 anormais, no total de 245. Da termografia torácica, 27 normais e 7 anormais, 34, e a facial, 4 normais e 4 anormais, né? Totalizando, então, os 495 pacientes do estudo. Aqui, a distribuição por idade, com N de 495, né? Então, a maior parte dos pacientes aqui, esse 27% de 46 a 55 anos de idade, na lombar. No caso da cervical, entre 26 e 35 anos de idade, a maioria dos pacientes, torácicos entre 36 e 45 anos de idade, e o facial bastante distribuído aqui, mais 3 pacientes entre 26 e 35 anos de idade. Certo. Na correlação dos sintomas, né, então, nos exames lombares anormais, com radiculopatia, né, do mesmo lado, 110 pacientes, do lado oposto, 12 pacientes. Né? E nos cervicais, nós tivemos radiculopatias do mesmo lado da alteração, 51 pacientes, e do lado oposto, 12 pacientes. Esse exame, esse trabalho, ele mostra bastante no final, na descrição final, no resultado, o porquê dessas alterações do lado contralateral. Isso aí é uma coisa importante, acho que depois você vai discutir, né? Podemos discutir melhor. Que às vezes a gente acha que vai ter alteração térmica no membro com dor e você acaba encontrando no membro contralateral, né? Sim. Mas, depois a gente vai discutir melhor, mas assim, para mostrar que praticamente 50% das vezes acontece esse tipo de desencontro, né? Sim. Mas não é um desencontro, é uma questão de interpretação, depois a gente vai discutir melhor lá. Sim. É uma interpretação em que ele consegue, nesse estudo, ele consegue explicar o porquê disso, né? Ele dá a resposta disso no final. Vamos aguardar, então. Com relação aos exames de eletroneuromiografia e termografia, lombares foram 30 casos e cervicais 78 casos. Então, nas eletroneuromiografia normais, que foram concordantes com os exames de termografia, nós tivemos 34% de concordância. Nos casos normais de eletroneuromiografia com termografia anormais, 43%,
e a eletroneuromiografia anormal, 23%, com o eletroneuromiografia anormal e a termografia anormal. Isso mostra o quê? Que a gente vê interessante, né? Que não houveram, então, termografias normais com eletroneuromiografías anormais, né? Isso provavelmente porque o exame de eletroneuromiografia a gente avalia as fibras grossas, né? Sim. Então, parece que a termografia ela se torna mais sensível para a avaliação desses quadros, já apresentando anormalidades no momento em que a eletroneuromiografia ainda não conseguiu detectar. Né? Aqui tem muita coisa interessante, né? Porque aqui a gente está falando de dor, então não é de alteração motora, mas de dor, alteração sensitiva, e da região lombar, né? E o legal é que ele mostra que tem 43% das vezes você identifica alteração na dor lombar com eletroneuro negativa. Sim. Então isso é interessante. Está mostrando que é uma sensibilidade muito maior da termografia. E aí a correlação que se mostrou ali, uma correlação positiva, não é 100%, né? Porque um exame é mais sensível do que o outro. Sim. E acho que é isso que a gente tem que cuidar muito também nessas comparações, porque não são dois métodos que é a mesma coisa, né? Cada um está avaliando um aspecto da dor, né? Um componente biológico diferente, né? Sim. São dois métodos que se mostram bastante complementares, né? Na avaliação tanto das fibras grossas quanto das fibras finas. E é legal que eles não se substituem também. Muito bom. E só que a térmica acaba sendo mais sensível aqui, né? Porque ela mostra mais alteração, mesmo quando a eletroneuro é negativa. Você vê quanta coisinha só nesse quadro aqui já daria um trabalho. Já valeria o trabalho inteiro dele, né? O que mais, Marcos? E nesse quadro ainda, nós vemos que as alterações, né? No mesmo lado, na caso da coluna lombar, né? E no lado oposto aqui, nenhum do lado oposto, né? No caso da fecharam todas com o lado da queixa, né? Do lado da queixa. Você sabe dizer o que ele considerou como alteração ali? O critério deles? Então, ele coloca nesse critério, ele cita bastante o protocolo de Wechsler, né? Isso. E nesse protocolo de Wechsler, ele coloca muito sobre ele coloca imagem negra e imagem clara, né? Eu fui procurar sobre esse protocolo, o que eu encontrei é que o Wechsler, na verdade, ele fazia uma avaliação mais para bucomaxilo, né? Para essa área foi o que eu consegui encontrar, mas o protocolo em si, eu não consegui acessar o protocolo. Eu vou te ajudar um pouquinho aqui. O Wechsler estudou várias coisas, também membro superior, membro inferior. Ele é um neurologista. Então, no protocolo é assim, ele considera que, no protocolo na época era assim, tinha que ter pelo menos 25% da área hiporradiante em relação ao lado contralateral. Então, se dentro da imagem, 25% da área da imagem fosse fria em relação ao lado contralateral, ele considerava como uma alteração que fechava com o diagnóstico. Então, ali no caso da região lombar, ele encontrou esses 25% ali dentro do mesmo lado. Então, o lado da dor realmente é hiporradiante, né? O que a gente não vai encontrar em toda a situação, principalmente na cervical depois. Tá bom? Hoje a gente já usa um protocolo um pouco mais sensível, mais extenso, não é só 25% não. É porque na época o valor de corte era muito grande. Aqui está falando 1 grau de diferença, pelo menos 25% com 1 grau de diferença. Hoje é muito menos do que isso. Você já sabe, e a gente usa aqueles critérios de distribuição térmica segundo os dermátomos e conforme a escala de cores que a gente usa lá no Vision Phi, que é específico para filtrar a alteração de nervo, o que você não tinha antigamente isso. Sim, e interessante essa questão da diferença de 1 grau, né? E no padrão radicular, ela era vista sempre definida como a área hipotérmica.
né? Isso, Eles usam a palavra hipotérmico, mas a gente sabe que o correto é hiporradiante, né? Hiporradiante. Tá, o hipotérmico, até eu estava discutindo com os outros colegas que fizeram apresentações dos outros trabalhos, é porque antigamente se usava muito a placa. Então, quando você encostava a placa e ela tem contato, então a placa ficava fria, então ela ficava hipotérmica. E como a gente não encosta a placa, a gente fala hiporradiação. Só que esse termo, na época, não se usava, não se perceberam que não é a mesma coisa, né? Que não é o correto falar. E hoje a gente corrige aí pelo protocolo da Abraterm de dizer que é hiporradiante, tá? Mas quando a gente falar hipotérmico, quer dizer que é hiporradiante. Certo. Quanto à comparação com a região cervical, aqui no caso foram 74 pacientes, nós vemos uma correlação de eletroneuromiografia e termografia, né? Os exames normais em 62%, a eletroneuromiografia normal com a termografia normal em 26%, Anormal. A termografia anormal e a eletroneuromiografia em 9%, né? E a eletroneuromiografia anormal com a termografia normal em 3%. Né? Então, aqui nós vemos uma concordância maior na região cervical entre a termografia e a eletroneuromiografia. E esse quadro, essa reprodução da região cervical, ela ocorreu também com a tomografia, ocorreu com a mielografia, né? Então, a região cervical aqui, ela sempre teve uma concordância maior dos outros exames com a termografia do que a região lombar. Né? Então, isso mostra, na prática, que os exames complementares que estamos falando, eletroneuro, mielografia e tomografia, eles são muito bons para a área, eles têm mais relação com a dor quando utilizado na região cervical e menos correlação com a dor quando utilizados na região lombar. Então, por isso que a termografia ela vai se adequar muito bem para a avaliação da dor lombar, porque a maioria dos exames não tem uma correlação tão direta com a clínica quanto tem a região cervical. Então, ela é muito mais útil, a térmica, para a avaliação da dor lombar. Claro, nas duas situações são úteis, mas ela tem muito mais valor na região lombar. Tá vendo que interessante? Que é a área mais difícil de trabalhar, e você sabe disso, né? Que é o trabalho que a gente vai estar evoluindo aí para o teu PCC, né? Sim. Agora, quanto à mielografia e à termografia. Né? Aqui ocorreu a maior relação de todos os exames, a maior concordância que ocorreu entre uma mielografia normal e uma termografia normal, 93%. Né? Lombar, né? Então, uma concordância muito grande da termografia com a mielografia. Certo. E apenas 7% com uma mielografia normal e uma termografia anormal. Né? Então, a maior concordância foi realmente aqui com o exame da mielografia na região lombar. Na mielografia, que põe um contraste, né? Hoje não se usa mais, ela foi praticamente um exame que morreu, né? Com a tomo e com a ressonância magnética, né? Mas seria uma coisa mais ou menos equivalente hoje, nos dias de hoje. E no caso da região cervical, foram 18 casos, né? Uma correlação positiva de 84%, de uma mielografia normal e a termografia normal em 62%, e uma mielografia normal com uma termo também anormal de 22%. Né? Então, também uma correlação bastante grande com a mielografia. Hoje, então, a gente consegue avaliar, por exemplo, que a mielografia realmente ela não é mais realizada e que a termo poderia ser utilizada no local da mielografia com bastante concordância de resultados. Né? Em relação à dor, né? Do ponto de vista anatômico, ou se é uma hérnia, se é um tumor, aí não. Aí seria o exame específico anatômico, né? Tá. Sim. Agora, com relação à tomografia computadorizada, uma correlação de 73%
6% na região lombar, né? Uma tomo normal e a termo normal, 10%, e uma alteração na tomografia, com uma alteração na termografia de 66%, então uma correlação positiva de 76% na região lombar. E na região cervical, de 84%. Então, aqui na tomografia, mostrando mais uma vez, uma correlação maior dos sintomas, né, sendo diagnosticado pelos exames. Né, entre a normalidade na tomografia cervical, a normalidade na tomo, como a normalidade na termo, de 24%, e normalidade na tomo e uma situação de normalidade no exame de termo de 60% dos casos. Tá? Vou voltar aqui o quadro, peraí, vamos aqui voltar aqui o quadro. Acabou não ficando na ordem aqui. Aqui agora. Esse exame ele mostra também as imagens térmicas que foram avaliadas, né? Ele mostra aqui uma imagem de uma radiculopatia L5 com uma área hiporradiante no glúteo, né? Na dor, no local de dor referido pelo paciente, né? O desenho do paciente bate com a imagem térmica. Sim. Mostrando a hiporradiação ali, né? Você vê que interessante como ela se estende para a face lateral da coxa. Ela está seguindo ali o padrão do L5 já, né? E não do S1. Aqui. Outra imagem térmica também apresentada foi de uma radiculopatia T6, T7, né? Que o paciente referiu a dor nessa localização, e na termografia uma área nítida de hiporradiação na mesma localização. Um pouquinho abaixo, acho, né? Mas tá legal, corresponde bem, né? E na síndrome de dor regional complexa, né? Uma área realmente bastante concordante aqui, né? Ele coloca aqui uma explicação na questão da dor regional complexa, mostrando a importância desse exame da termografia no diagnóstico, né? Colocando que muitos dos pacientes que apresentavam a dor, eles eram tratados com uma base mais psicológica, né? Então, como se tratou de um exame, numa clínica de tratamento psiquiátrico, neurologia e psiquiatria, sim. Ele coloca que muitos dos pacientes eram tratados como algo psicogênico, né? E 19% desses pacientes apresentaram uma termografia realmente anormal, e revelando que o exame foi muito útil para esclarecer esses casos, né? Se você voltar ali, seria interessante a gente voltar a essas imagens para mostrar essa correlação do diagrama de dor que o paciente desenhou ali, aquela da lombar ali que você mostrou. Sim. E, né, mais embaixo ali, como ele tem uma correlação direta com a imagem termográfica. Então, do ponto de vista de documentação e perícia, bastante importante isso, né? Para ver por isso que ele fala do lado, se o lado bate, né? Então, o lado bate porque considerando o lado mais frio, hiporradiante, né? Vamos passar, então, essa imagem da lombar, de novo aquela do tronco, que é a T6 ali, né, que você falou, do lado esquerdo e frio, e depois a última lá, que é um caso de síndrome regional complexa, que já é todo o braço, né, o braço esquerdo, que ele está mostrando o dorso da mão, tem um anteparo atrás, e corresponde exatamente ao que está no desenho lá, né. E tem um gráfico também, não sei se você mostrou no começo agora, acho que talvez eu não tenha percebido,
que é o que mostra aquela tabela 1, que é tabela 1 não, desculpa, a tabela 4. Tabela 4. Tabela 4. Peraí, tá lá no comecinho, tabela 4, tá ali, ó. 3. Deixa eu ver aqui a tabela 4. Uhum. Então, essa aqui é muito importante também, né, para mostrar porque aqui são os achados anormais termográficos da região lombar. Né? Uhum. Que ele mostrou aqui, na maioria dos casos eram alterações radiculares que ele mostrou, mas também síndromes aqui, ó, de compressão do nervo cutâneo femoral, da mialgia parestésica, compartimento anterior, e aqui um caso de síndrome regional complexa, né? Mas a grande maioria, alterações radiculares com uma correlação direta com os sintomas do paciente. Né? E depois ali na tabela 5, a mesma coisa, né? Com achados anormais termográficos cervicais que tiveram correlação com os sintomas. Então, aliás, 65% eram alterações radiculares. Depois ele mostra a estrutura do carpo em 8%, tendinites membro superior 5% e síndrome reflexa em 3% dos casos. E o que a gente vê na prática, na avaliação de corpo total, é essa incidência muito alta realmente de alterações radiculares, né, como tem nesse trabalho aqui. Então, o que é mais esperado é realmente alteração radicular, principalmente nessa faixa etária que ele colocou ali de 30 até 50, 60 anos. Está bem distribuído os pacientes dele, né, mas pessoas praticamente de meia idade com queixa de dor, que é praticamente o que a gente mais atende hoje no dia a dia. E o que mais encontra são as alterações radiculares. Então, se veja, é um trabalho já de alguns anos, aí, mais de 20 anos, e não mudou nada. Continua os mesmos achados, as mesmas alterações, e a termografia tendo essa utilidade e sensibilidade maior para a região lombar do que a cervical, né? Tá? Sim. O que mais, Marcos? Continuando aí. Aqui nós temos também uma imagem de um pré- e pós-laminectomia de C6 e C7, né? Onde ele foi analisado também, foi feita uma termografia após a cirurgia, né? E na imagem A, nós temos uma diminuição da temperatura, né? Da parte dorsal da mão e antebraço, né? E depois essa distribuição da temperatura, houve uma melhora importante após o procedimento cirúrgico. Né? Ele permanece ainda com o padrão do C7. Se você observar na imagem, é claro que aqui, nessa escala de cores, não tinha naquela época o padrão de nervo que a gente usa hoje, né? Que tem no Vision-Phy, mas se vê que o dedo do meio ali, né? O terceiro dedo é o que mais se estende, né? Na imagem da mão, tá vendo? Na imagem de baixo. A primeira imagem já está desfocada. Eles tinham muita dificuldade de fazer o foco na época, e isso, se for fazer a medida, já vai dar problema aí, né? Mas na imagem de baixo já está mais focada, melhor, e você vê esse padrão em flecha, que é onde o terceiro dedo se destaca dos demais, que é o padrão do C7, tá? Muito, muito bacana. E teve correlação com eletromiografia, né? Sim. E ele lembra que a termografia, né, ele até coloca entre aspas, né, ela não mostra o mediador, né, mas ela mostra para a gente a base fisiológica da dor, para que a gente possa explicar melhor a causa da dor. Né? A base fisiológica, isso é muito importante, não é a imagem da dor, né, porque a dor é um sintoma, né? Então, se a pessoa tem ou não é questão de duvidar disso. A gente tem que entender o que está acontecendo. Né? E já naquela época, ele coloca também a importância para o paciente ver o exame, ver que realmente há alguma coisa alterada, né? Para que o próprio paciente conhecendo, vendo
com a mudança das escalas, da temperatura, ele consegue entender melhor a dor, né? E consegue, com isso, tratar melhor e aderir melhor ao tratamento, né? Participa mais do tratamento, aderência, né? Sim. Uhum. E isso é algo que a gente, na medicina do trabalho, para a gente seria fundamental, né? Com certeza. Os pacientes vendo e conseguindo enxergar, né? Apesar de não mostrar, mas o paciente enxergar a alteração fisiológica que está ocorrendo ali. Então, ele adere melhor ao tratamento, pode entender melhor, né? Até no caso do paciente que se sente, de certa forma, incapacitado para algumas atividades, ele entender o que está acontecendo, né? E ele saber que a gente entende a causa da dor dele. Isso já ajuda bastante o retorno do paciente às atividades normais. Essa coisa, antes de ele ter falado ali que a termografia não mostra ou mede a dor, ele explica aquilo que você deixou para o finalzinho aqui, essa questão do contralateral da alterado. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Aqui. Agora eu te peguei, né? Essa parte é mais da fisiopatologia. Tá ali, certo. Então, vamos ver aqui. Ele coloca ali que em aproximadamente 10% dos resultados das radiculopatias, né, as anormalidades da termografia, elas eram contralateral ao sintoma, né, ou à alteração radiológica encontrada, né? Então, ele coloca que isso pode ter duas explicações, mostrar dois caminhos, né? Ou seria uma destruição devido à destruição do sistema nervossimpático, do nervo simpático, né? Do mesmo lado, que representando um aumento da temperatura ipsilateral, né? Ou um tônus maior simpático vasomotor. Uma perda do tônus. É uma perda do tônus vasomotor, resultando num aumento do fluxo sanguíneo com aumento da temperatura, né? Em comparação à resposta hipotérmica. Então, nem sempre o lado da dor ele vai ser hiporradiante. Na maioria das vezes, sim, mas ele pode ser hiper, até 10%, ou está muito avançado, já tem uma simpatectomia da própria doença, não cirúrgica, né? Ou não anestésica, bloqueio, ou uma perda desse tônus com uma resposta já de melhora da dor também. Porque na hora que vem a melhora dos lados, ele responde com a hipotonia. Assim como a gente faz com todo o tratamento que resulta em alívio da dor, ele acaba provocando essa hipotonia simpática no primeiro momento. Então, nem sempre o lado da dor, onde você queixava a dor, é hiporradiante, né? Mas o hiporradiante significa que ele está em crise, que a dor realmente é ali, que está intenso. Se você encontrar hiper, vai significar ou a situação está tão crônica e antiga, ou ela acabou de passar pela fase aguda e está se recuperando, entendeu? Mais alguma coisa? Vamos ver. Ele também coloca na questão do cruzamento neuronal vertebral, né? Como uma segunda explicação para haver uma alteração contralateral, por uma hiperatividade simpática com diminuição da temperatura refletida contralateral, né? Devido ao cruzamento no sistema nervoso. Ele fala em diminuição da temperatura, né? Mas eu vejo também muito na prática aumenta a temperatura. Então, às vezes, o lado acometido, que a pessoa está com dor lá, com uma compressão C7, você vai ver o lado contralateral hiperradiante também. Então, não é que um lado está afetado e o outro não. Os dois estão afetados, só que um com hiporradiação e o outro com hiperradiação. E na hora de a gente observar na imagem,
a gente vai ter sempre mais facilidade em ver o que está hiperradiante. Então a gente se engana achando que o lado que está pior é o lado que está hiperradiante, e não é. E esse é um mecanismo até de compensação da dor ou do processo da distonia que acontece no membro, para compensar. Então, enquanto um lado está hipertônico, o outro está hipotônico para compensar. E essa compensação ela é feita via medular. Então, existe sempre uma resposta medular. E, na verdade, a gente acaba considerando então como um comprometimento bilateral. Entendeu? Então, a alteração radicular é a doença, a disfunção radicular é bilateral, porque não era para estar o outro lado hipotônico ou hipertônico, independente de compressão da raiz do outro lado, sabe? Então, quando a gente fala que tem uma alteração C7 bilateral, pode ser que um lado esteja com compressão da raiz e o outro lado não. Só que ambos têm disfunção e devem ser tratados, observados durante a evolução do tratamento. Então tem muita coisa, é bastante complexo, assim, né? A gente está procurando explicar aqui de uma forma mais simples, mas é bastante complexo e cheio de detalhes essas alterações vasomotoras pelas compressões ou estenose de canal, foraminal, o intervertebral, que acontece na maioria das vezes. E lembrando que o exame de termografia não é anatômico, né? Então a gente nunca vai ter a segurança de dizer que aquilo é uma compressão por uma hernia de disco ou por uma estenose. Então você precisa da complementação. O que mais, Marcos? Sim. E ele finaliza o trabalho colocando aquilo que foi dito no início, né, o trabalho ele tem um lado levando para a questão da perícia, né, e citando problemas que a gente encontra no dia a dia, na medicina do trabalho, na perícia, né, sobre os fatores psicológicos da dor, né, as dificuldades de diagnóstico quando se tem ganho secundário, quando se tem litígio envolvido, né, lembrando da porcentagem da população que tem uma dor contínua sem uma causa aparente, né? Então, nesses casos, a termografia ela vem ajudar muito e complementar esses outros exames, né? Sim. E você, o que você achou, baseado nesse artigo, dentro do que você está aprendendo? Qual que é o teu comentário aqui? Olha, o interessante é, então, a questão da data do trabalho, de 1984, né, dele colocar questões que hoje nós levantamos aqui em 2019, né? Exato. É um trabalho que ele mostra bastante segurança para que a gente possa colocar a termografia como complementar a outros exames de imagem, né, a exames anatômicos, e como a termografia ela tem um espaço na questão funcional importante e que acaba tendo uma correlação muito importante com os outros exames que são realizados, solicitados mais corriqueiramente, né? Então veja, isso aqui é realizado lá há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mesmo com aquela tecnologia limitada, com resolução de imagem, dificuldade de software, olha quanta coisa que ele conseguiu correlacionar aqui do ponto de vista clínico, né? Então, às vezes, a gente fica preocupado com o sistema, com, sei lá, com o equipamento que você está usando, a resolução, mas tem outras coisas muito mais importantes. Então, é possível de trabalhar com as imagens, sim, mesmo sendo com uma resolução mais simples. Você vê que mesmo ele perdendo um pouquinho de foco, não é adequado, mas ele conseguiu mostrar aqui um caminho para a termografia, né? Mostrando que é a coisa que depende muito mais da nossa avaliação clínica como médico do que simplesmente o aparelho para fazer a avaliação, né? E hoje você também está agora introduzindo aí, né, Marcos, essa avaliação de uma outra forma, com um rastreamento mais amplo, usando a termografia, inclusive com inteligência artificial, avaliando a coluna e podendo classificar ela em padrões de risco, né?
porque a gente sabe que essas alterações térmicas aqui, elas são progressivas. Então, existe um momento em que o paciente não tem 1 grau de diferença, mas também não tem dor, mas tem uma assimetria que vai indicar um risco ali para ele estar desenvolvendo a dor ou para ele chegar num padrão em que os exames começam a ter correlações. E quanto mais antiga a lesão, mais ela vai ter correlação com a eletromiografia, com a mielografia, né? Porque aqui o grande lance aqui é a questão temporal, né? Se a gente pegar as lesões muito precocemente, essa correlação com os outros exames vai ser muito baixa. E quanto mais tardio a gente pegar as alterações de dor, mais correlação elas vão ter com os exames anatômicos. Não é isso, Marcos? Sim, e eu fico imaginando se nós pudéssemos fazer hoje um exame, um trabalho como esse, com a tecnologia que a gente apresenta hoje na termografia, um trabalho com quase 500 pacientes, como foi esse aqui, né? Como seria essa correlação hoje? Eu acredito que seria interessante, um trabalho bastante interessante. Eu já diria que a correlação seria mais baixa do que foi nessa época, mas não do ponto de vista negativo, e sim porque a gente vai encontrar hoje muito mais alterações do que se encontrava naquela época, né? Talvez, então, essa questão do limite, do valor de corte que você está considerando vai ser muito importante. E para nós, com a evolução da medicina, com você na medicina do trabalho, você sabe muito bem disso, não interessa a gente pegar o paciente com dor, com um paciente que vai para cirurgia, a gente quer pegar o paciente que possa reverter o quadro, né? Que ele possa ainda modificar a história natural da doença, que é o mais importante. E aí a termografia vai entrar com muita força, né? Então, um trabalho, de repetir esse trabalho hoje, então teria esses 2 pontos a considerar, né? A questão da sensibilidade, que a gente teria com a termografia muito maior, e o fato da correlação ser menor ainda. Né? Ser menor ainda. E eu acho que o trabalho que você vai desenvolver aí para o teu TCC, quem sabe futuramente aí um doutorado, né? Porque, quem sabe, né? Porque você está com a ferramenta agora de fazer esse rastreamento e buscar os casos assintomáticos, né? Através da avaliação da região lombar e poder correlacionar com a questão clínica desses pacientes. E procurar modificar a história natural da doença, principalmente da lombalgia, que é a grande dificuldade diagnóstica. Você vê que mesmo no artigo ali, ele mostrando como os exames anatômicos têm baixa correlação com as queixas lombares, né? E é o que a gente vive até hoje. E a termografia, ele mostrando o caminho pela termografia, que a termografia é o caminho para a gente poder estudar essas lombalgias. Né? E um bom material aqui já para a gente utilizar nas futuras diretrizes aí, né, Marcos? Esse artigo aqui. Dificilmente um médico do trabalho ele atende um dia de consultório sem atender pelo menos um caso de lombalgia. Né? Sim. Agora, um médico ter que fazer avaliações de exames em toda a lombalgia também é inviável e não é indicado, né? Você gastar com mielografia, tomografia, eletromiografia, em todos os casos de lombalgia. Agora, no caso da termografia é diferente, então é uma situação nova, no qual ele vai caracterizar principalmente essa questão que você mostrou na imagem ali, né? A documentação pericial do ponto de vista do paciente, a gente entender que ali não existe um ganho secundário, você está evitando um litígio, você tá tendo o controle da situação, né? Porque muitas vezes acaba o paciente tendo essa queixa lombar e você não tem o subsídio para afirmar ou descaracterizar isso aí, né? Fica dentro da avaliação clínica. A avaliação clínica é importante, mas a partir do momento que você tem a documentação, seja ela mostrando que tem uma alteração real ali positiva ou descaracterizando negativa, ela vai ser muito importante na questão pericial. E tanto na admissional, revisional, dimensional, seja qualquer fase aí da medicina ocupacional. E o mais importante de todas as fases, na prevenção, né? na identificação precoce disso antes que ele se torne realmente um sintoma significativo e incapacitante. É a visão da medicina do trabalho, né? É uma medicina preventiva, ela tem o caráter preventivo. Né?
Legal. E você veja, naquela época, como esse exame estava à frente do seu tempo, né? O que estava tão à frente que as pessoas talvez não tivessem tanta essa consciência preventiva ainda, né? Você vê, não existia nem ressonância magnética direito aqui para eles fazerem na época, e hoje seria obrigatório que eles fizessem aqui. Então, foi uma época que a termografia estava muito à frente do seu tempo e ela não alcançou o mesmo mérito como foi a tomografia, a ressonância na sequência. E agora a gente está reavivando isso aí, né, Marcos? E cabe a nós, médicos, você especialista aí dentro da medicina do trabalho, trazer ela de uma forma correta, os conceitos corretos de utilizar ela dentro do dia a dia, né? Baseado principalmente na formação sua como especialista dentro da medicina do trabalho e utilizando diretrizes da termografia para que possa ser usado não forçando uma situação de litígio ou incapacidade, mas pelo contrário, uma identificação precoce das alterações para que a gente não tenha isso futuramente. É isso, Marcos. Mais alguma coisa para acrescentar que a gente está esquecendo aqui? Vamos ver. Não, basicamente isso, professor. Bacana, né? Então é isso, gente. Eu acho que aqui ficou bem claro, então, a importância da termografia e um trabalho que é um trabalho antigo, mas é uma base aí de referência para tudo que vem depois dele. Queria agradecer ao Marcos Toledo por estar participando com a gente lá na pós, por ter feito esse trabalho aqui, ter já estudado isso aqui, e espero que esse trabalho sirva aí de incentivo e ideias futuras para que você possa estar apresentando mais para frente o seu trabalho, a sua casuística, a sua publicação. Obrigado, Marcos Toledo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais.